Oi, pessoal. Hoje eu vou fazer uma tier list aqui de um assunto que eu me interesso muito, que é a mitologia. Mitologia e religião. E porque tem coisas aqui que são religiões. Acho que todos aqui são religiões até hoje, né? Mesmo que seja de uma forma, como posso dizer, moderna ou neo, tipo no sentido de neopaganismo, neodruidismo, neopaganismo nórdico, essas questões. Vamos começar então. A religião abraâmica vai para S porque é muito interessante. É uma questão muito importante se você quer entender o mundo atual e principalmente o Ocidente, porque foi o que predominou. Foi a mitologia que moldou o Ocidente moderno. Moderno e medieval é o abraâmico. E é muito interessante. Então, pra mim, essa. Ah, esqueci de explicar também. Deixa eu voltar aqui. Eu vou falar a questão pessoal minha, porque talvez tipo, vai mudar pra cada pessoa. Mas então, pra mim, eu coloco em S a mitologia abraâmica por essas questões. Me interessa muito, pessoalmente, e porque é muito importante para você entender o mundo contemporâneo ocidental. Também o mundo judaico, também. O mundo judaico, o mundo cristão e o mundo islâmico, que é quase todo mundo, praticamente isso. Agora, as lendas arturianas é muito legal, bem interessante. Tem uma influência na cultura pop, na cultura popular inglesa também. Eu vou botar em B porque não é muito meu interesse. Eu vou parar alguma hora para estudar, provavelmente, por causa dos celtas, da influência celta, que me interessa muito, mas não vou focar muito o meu tempo nisso. Só vou passar de relance nessa mitologia quando eu for parar para estudar ela. A próxima aqui é a Azteca. A Azteca é bem legal também. Vou parar um tempo para estudar, só que eu não tenho muito interesse. E vou já falar logo de cara. Se tivesse mitologia Guarani ou Tupi-Guarani, ou eu já colocaria no S, porque tem muito bastante interesse, principalmente a influência que ele teve na cultura da formação do Brasil. Mas como não tá, não vou pôr, não vou dar pra pôr uma imagem aqui, mas não. Vamos fazer o que tá nessa tier list. Talvez eu faça outra quando achar uma melhor. Então a mitologia eu vou botar no B, muito interessante, muito importante na formação dos povos, na formação dos povos mesoamericanos. Já vou botar de cara a Maia junto com ela. Muito importante na formação dos povos americanos, mas não é muito do meu interesse. É uma coisa muito localizada e não é do meu interesse. Agora, a mitologia celta é uma coisa muito localizada também, só que é uma localização muito grande, porque os celtas dominaram toda a Europa. Toda a Europa não, é muito da Europa. E é muito do meu interesse a mitologia celta. É uma das mitologias favoritas minhas. Acho que eu até tenho mais interesse que essa mitologia abraâmica, sabendo que a abraâmica tem mais influência na nossa sociedade, mas eu tenho mais interesse na mitologia celta, então eu vou botar ela em primeiro. Agora, a mitologia chinesa é muito importante na civilização chinesa, né? E tem várias mitologias chinesas, porque a China é muito grande, teve muitos mitos, muitas culturas localizadas, e também teve influência lá do taoísmo, do confucionismo, do budismo também influenciou influenciou mitologia chinesa, ou a mitologia chinesa influenciou dois, os dois foram se influenciaram mutuamente. Então a mitologia chinesa eu acho muito interessante, vou botar no ar. Só que não é dos meus interesses de estudo principal, mas eu vou parar para estudar uma hora mais do que essas daqui de baixo. Porque tenho interesse nas civilizações orientais. Agora o próximo é egípcia. Ixi, eu não sei. Esotericamente, eu vou botar aqui em último, mas é muito interessante a egípcia. Tipo, se você estuda hermetismo, esoterismo, ocultismo, tem uma grande influência no mundo nessas áreas. No mundo não, tem uma influência grande no mundo. Tem uma grande influência nessas áreas e uma grande influência na Grécia Antiga. Influenciou muito a mitologia grega, que vem próximo aqui, que acima da mitologia. Deixa eu pensar, é grega ou. É, a abrâmica, eu prefiro a abrâmica que a grega ainda. Mas eu acho muito interessante a mitologia egípcia e a mitologia grega juntas. Então vou botar a mitologia grega. Não tem aqui a romana, porque a grega e a romana são basicamente a mesma coisa, mas eu teria mais interesse. É, não sei, acho que no grego do que na versão grega do que na romana, por causa da filosofia. Que se você ler os livros do Platão, do Aristóteles, tem muita influência da mitologia grega. Porque era o mundo que eles viviam, eram as referências culturais que eles tinham, então é óbvio que vai ter influência. Por exemplo, se alguém for falar hoje em dia, fazer um livro hoje em dia, provavelmente vai falar de Jesus. Se tiver um contexto filosófico, teológico, místico, vai ter uma referência a Jesus Cristo, aos santos, se você for católico, ou se você for
Da Umbanda, do Candomblé não sei, mas da Umbanda vai ter com certeza. Agora a próxima, essa aqui vai em. Nossa, essa é muito interessante, essa mitologia, é a hindu. Nem sei se pode chamar de mitologia também, porque. Não sei se. Porque não. É uma religião, né? Formada. O que seria mitologia? Seria um conjunto de mitos ultrapassados que ninguém mais acredita, mas todos aqui vai ter pelo menos uma pessoa que acredita. É meio impossível que não tenha. Então a hindu é muito interessante, a questão dos Vedas, do yoga, que no Ocidente foi totalmente descaracterizado do que era. Não sei se estou falando certo, desculpa se estou falando errado. Foi totalmente corrompido, melhor falando, no Ocidente, que por uma questão de alongamento, mas é uma questão devocional a yoga, que preservou na Índia e talvez tenha alguns yogis no. Não sei se quem faz yoga é yoga ou yoga é outra coisa. Mas quem é professor de yoga no Ocidente, talvez tenha alguns que saibam da questão mística e espiritual do yoga. Mas então, e a questão lá da Índia, no hinduísmo, tem uma influência muito grande no resto do mundo, porque tipo, você vê que ela influenciou depois do hinduísmo veio o budismo, influenciou toda a China, todo o Tibete, todo o Japão, chegando na Sibéria, até tem aí budismo até na Sibéria, porque que veio do hinduísmo. Daí eu não vou não entrar no debate se o budismo é uma heresia do hinduísmo ou se é outra coisa. Isso é uma questão muito complexa, tem que parar para ver. Isso é questão que debate de anos e vários pensadores hindus e do ocidente debatem. Não é uma coisa que você vai pegar um livro de 100 páginas e vai descobrir a verdade. Acho que você não vai pegar nenhum livro de 100 páginas e descobrir a verdade sobre nada, só vai saber um caminho para você ter o que estudar. Agora a próxima japonesa, muito interessante, principalmente porque o Japão tem uma questão mais pessoal comigo, porque eu não tenho descendente japonesa, mas tive muito contato com nipo brasileiros na minha vida. E a cultura japonesa é muito forte da cultura brasileira, então acaba tendo esse interesse sobre a mitologia japonesa. Não sei se tá passando um avião aqui, não sei se dá pra ouvir. Avião, helicóptero, não sei. A mitologia japonesa é muito interessante. O Japão tem uma grande influência no mundo moderno. A China também, só que não sei, parece que é por causa da revolução cultural na China, teve menos influência a mitologia dela no imaginário moderno mundial do que a cultura japonesa tem no imaginário moderno atual. A mitologia nórdica vai em segundo, é muito interessante. Não sei, acho que essas três estão empatadas aqui pra mim. Essas quatro estão empatadas aqui pra mim. Muito interessante essas quatro. A nórdica é muito influente da cultura popular moderna, muito influente dos países escandinavos. E é muito interessante a nórdica, tipo, as histórias, os livros, tudo é muito misterioso, igual a celta. Como que eram os mitos dele, porque são só fragmentos que temos dessas mitologias, é uma questão muito misteriosa. Isso me encanta de alguma forma, essa questão do mistério, de como que eles faziam, o que que eles faziam. Como era a cosmovisão dele, nós vai saber algum dia como que era, provavelmente não, nós vai ter só os fragmentos deles. Vai ter o mínimo que nós vamos ter o mínimo sobre eles. Acho que, por exemplo, não tem nenhum livro celta feito por um celta. Acho que nórdico também não, porque foi esqueci o nome do autor lá que foi cristão que escreveu os livros sobre mitologia nórdica. Então não tem nenhum livro sobre eles mesmos. Agora vamos pra mitologia eslava, vai legal, muito legal a mitologia eslava, gosto muito, mas não tem um apego muito grande, mas mais que mais me interessa isso aqui. Tem o Peron, Svarog, esses deuses. Vou parar pra estudar também, talvez faça um vídeo sobre mitologia eslava, talvez faça um vídeo sobre essa mitologia, não prometo que vai ser nesse ano ou nem nos próximos 10 anos, mas uma hora talvez eu faça. E muito legal a mitologia eslava, Peron, tem muito parecido com a mitologia nórdica. E é muito ligado aos indo-europeus. Acho que não, vou pôr na S mesmo, na em último. Muito ligado aos indo-europeus, porque tem muito essa questão do. Isso é uma mitologia muito parecida com a religião indo-europeia original. Todas essas religiões aqui, céltica, nórdica, hindu, grega, eslava e arturiana, tem uma influência dos indo-europeus, que é muito interessante. Agora a última aqui, voodoo, vou pôr em último porque não tenho interesse mesmo. Tem a questão interessante do zumbi, que é muito influente na cultura popular moderna.
umas magia doida que é muito bizarra, que é interessante até. Ah, não, acho que o voodoo é interessante, eu vou pôr acima dessas mitologias mesoamericanas, atrás do arturiano. Não, não sei. Eu vou pôr- Porque a Azteca tem umas questão interessante também. Azteca e Maia. Então acho que eu vou pôr em último mesmo, voodoo. Se fosse uma religião tipo Yorubá ou. É Yorubá mesmo. Eu botaria mais porque tem muita influência do Brasil, daí eu teria um interesse maior, que eu tenho interesse em estudar a cultura brasileira e a antropologia brasileira. Mas então esse foi meu vídeo das mitologias. Comentem aí qual que é a mitologia favorita de vocês. Se vocês acharam que esse gráfico ficou bom ou não. Ou se vocês mudariam alguma coisa. Mas isso aqui é totalmente pessoal. Cada um vai ter Isso aqui não está baseado em nenhum critério objetivo, além do meu gosto pessoal. E eu dei meus motivos por causa do gosto pessoal. De porque eu prefiro cada mitologia. Mas então, se você discorda, alguma coisa, pode comentar aí. Se você falar qual que é a sua mitologia favorita, tudo bem. Então é só isso. Vou deixar essa tier list na descrição. E obrigado por assistirem. Deem like, compartilhem, se inscrevam para me ajudar. E é isso. Falou.